Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula 29 para o concurso da Polícia Civil do Paraná 2020. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre assuntos importantes e também questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje. Pessoal, nós vamos falar agora dentro do LibreOffice Calc sobre a função conte.se, que muita gente chama de conte-c, mas é a conte.se, que serve para contar quantas células estão de acordo com um determinado critério. Contar quantas células estão de acordo com um critério. E o primeiro argumento da função conte.se tem um intervalo de dados para analisar, e o segundo argumento indica qual é o critério que eu vou usar para essa análise. Mas vamos fazer isso na prática. Acompanha comigo. Abri aqui o meu LibreOffice Calc e nós vamos digitar diversos valores aqui. Vamos colocar 10, ao lado aqui 20, 30, 4, 5, 2. Vamos fazer mais um pouquinho aqui. 1, 9 e 6. Perfeito. Então percebe que por enquanto eu coloquei diversos valores no intervalo que vai da célula A1 até a célula C3. Percebe o intervalo A1, 2 pontos C3. Isto é, da célula A1 até C3, eu coloquei diversos valores. Agora eu vou colocar minha função conte.se para contar, por exemplo, quantas células tem valor maior do que 10. Então eu faço assim, abre parênteses, primeiro argumento, o intervalo que eu quero analisar. Nesse caso, A1, 2 pontos C3, indicando que eu quero analisar o intervalo de células que vai aqui da célula A1 até a célula C3 e todas que estão entre elas. Aí eu boto um ponto e vírgula, e no segundo argumento, depois do ponto e vírgula, eu vou indicar o critério que eu desejo. Esse critério eu vou colocar entre aspas se eu usar algum operador de comparação ou algum texto. Então, por exemplo, eu abri aspas e vou colocar como critério o sinal maior 10, maior 10, fecho aspas, fecho parênteses. Com isso eu estou dizendo para a função conte.se que eu quero contar quantas células desse intervalo A1, 2 pontos C3 possuem valor maior do que 10. Quantas células nesse intervalo possuem valor maior que 10? Só duas aqui, O valor 20 é maior que 10 e o valor 30 é maior que 10. O valor 10 é igual a 10, não posso contar. Então, só duas células nesse intervalo têm valor maior que 10. Então, quando eu der Enter agora, a resposta vai ser 2. De duas células que eu contei dentro desse intervalo com valor maior do que 10. Esse é um ponto importante, né? Saber que eu posso contar as células de acordo com um determinado critério. Se a gente for analisar isso, pessoal, em questões de provas de concurso, observe essa questão interessante. Com base na planilha do LibreOffice Calc abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula igual conte.se, abre parênteses A1, 2 pontos C2, ponto e vírgula, entre aspas, menor 4. Isso quer dizer, pessoal, que nós temos que primeiro verificar qual é o intervalo. O intervalo A1, 2 pontos C2 vai aqui da célula A1 até a célula C2. Aí eu fecho o retângulo para ver o intervalo de A1 até C2, é esse retângulo vermelho aqui. Dentro desse intervalo eu só posso contar se as células têm valor menor do que 4. Quantas células aqui têm valor menor que 4? 1, 2, 3 células, porque 4 é igual a 4, 5 é maior e 6 é maior. Então temos 3 células com valor maior do que 4. Então a resposta aqui são apenas 3. 3 células com valor menor do que 4, porque ele pedia menor. Se fosse maior do que 4, aí a resposta seria 2, porque seria só o 5 e o 6. Se fosse menor ou igual a 4, aí entraria o 4 também e dariam 4 células. Mas como ele pediu menor do que 4, só 3 células. Então, resposta, a letra D de Dinamarca, gabarito dessa questão. Questão bem interessante aí, falando sobre a função conte.se no LibreOffice Calc. Certo, pessoal? Mais uma questão interessante, mais um assunto interessante resolvido. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!